O que o machismo prejudica os homens no domínio da esfera doméstica. É uma coisa que se fala pouco, é uma coisa da qual começou a se falar há pouco tempo, começou a se perceber, mas ainda está sendo trabalhada como o homem, para deixar de ser machista, hoje em dia, vai além de ele fazer as tarefas domésticas para ajudar a mulher. Ele precisa entender que ele vai fazer as tarefas domésticas porque a casa também é dele. E porque a mulher trabalha fora tanto quanto ele. Esses novos equilíbrios estão acontecendo. A gente quer dar um passo além e perceber que não só pela mulher, para parar de dar trabalho, para parar de cometer uma injustiça contra a mulher, é que a gente vai se interessar pela esfera doméstica. A gente quer trabalhar o tema por onde a gente vem trabalhando. Além de tudo isso que já está sendo dito, é hora do homem perceber o que ele perde ao não se interessar pela esfera doméstica, ao não ter competência na esfera doméstica. Vamos pensar no mundo há um século atrás, 1918. O que você tinha é uma coisa bem polarizada. As mulheres dominavam a esfera doméstica e os homens dominavam a esfera social. O que ocorreu neste último século foi que as mulheres passaram a dominar também a esfera social, numa velocidade extraordinária, se tornaram competentes e capazes na esfera social. Hoje tem uma atuação política, artística, científica, um salto a olhos vistos. Durante muito tempo, foram vitórias antimachistas o fato, por exemplo, de haver a primeira mulher eleitora. Puxa vida, a primeira mulher eleitora, a primeira mulher a entrar no exército, a primeira mulher a ser gerente, a primeira mulher a ser pilota de automóveis, a primeira mulher a ser lutadora de boxe, a primeira mulher a ser pilota de avião, a primeira mulher a ser presidenta, a ser astronauta, a ser primeira-ministra, a ser motorista de ônibus. Tudo isso teve destaque. Mas hoje, ainda é isso o símbolo de uma luta contra o machismo? E agora os homens, nesse último século, deram esse salto na esfera doméstica? Esse movimento dos homens está emperrado pela ilusão de que a não participação no trabalho, na competência para o trabalho na esfera doméstica, é uma vantagem. Se esquecendo que o ser humano sempre precisa morar em lares, não em casas exatamente, só, mas em lares. Nós nos criamos em lares e precisamos de lares para viver. Não só a casa, não só a estrutura física, mas um lugar aconchegante, com comida boa, bem cuidado, limpo, com banheiro desinfetado, com cobertores macios e limpos, com guarda-roupa organizado. Tudo isso é necessidade básica. É simples de perceber, por exemplo, o fato de que, como em um século virou um discurso para a mulher que nasce hoje: minha filha, você tem que estudar e ser independente de forma a não depender de homem nenhum. E quem diz isso não é só a mãe. O pai também diz isso para a filha. Agora, o mesmo se faz com os meninos. Meu filho, você precisa aprender o trabalho doméstico de forma a não depender de mulher nenhuma. No século passado, era comum dizer que a mulher passava da mão do pai para a mão do marido. Hoje, um século depois, se quebrou essa cadeia. O que não se falava no século passado, e que é bom a gente pensar, é que o homem também passava da mão da mãe para a mão da esposa. E o homem quebrou esse encadeamento de passar da mão da mãe para a mão da esposa, ou para a mão da empregada doméstica, ou para esse lugar de sempre depender de uma mulher para poder cuidar da sua organização doméstica. A gente não dá valor ao poder da competência doméstica. A gente coloca em segundo plano, mas nossa casa está ali toda vez que a gente volta para ela. A gente vai para o trabalho, que é da esfera masculina, como a gente já disse,
Quando a gente trata aqui de masculino e feminino, a gente trata de função. A função feminina está associada ao doméstico. A função masculina está associada ao social. Por isso, associada ao limite de convivência com o outro, associada ao verbal, ao racional. O social, onde eu profiro uma palestra, onde eu trabalho minha obra no mundo exterior, onde eu preciso aprender a me defender, onde eu me exponho, onde eu canto, teatro, o público, o sair pelo mundo. E o feminino associado à esfera doméstica, ao intuitivo, à parte não verbal, à emoção, à entrega emocional, à relação consigo mesmo, ao lar, ao aconchegante, ao seio, ao colo. Então, o machismo é uma ideologia que desvaloriza o feminino e enaltece o masculino. Por isso que o homem machista vive a ilusão de supor que o feminino é menor. É uma coisa... Deixa as mulheres tomarem conta disso, isso é chato. Acorda. Me parece que as mulheres acordaram sobre o que elas perdiam não participando da esfera social e desenvolveram o seu masculino. E o homem, neste último século, ele se ligou do que ele perde não participando da esfera doméstica, não desenvolvendo o seu feminino? O que ocorre hoje é que a mulher conquistou a esfera social, mas não quis dar expertise para os filhos que ela criava sobre a esfera doméstica. Pelo menos a mulher da geração passada. Então a mulher mantém o monopólio sobre a esfera doméstica e conquistou a esfera social. Está visivelmente sobrecarregada, numa dupla jornada, e tendo consequências, inclusive sobre sua saúde, por esse excesso. Agora, não é uma questão da mulher ceder a esfera doméstica para o homem. Não. O homem precisa conquistá-la. Assim como o homem não cedeu a esfera social para a mulher conquistou. Só que a conquista do homem sobre a esfera doméstica não se dá na rua, exatamente por essas características entre feminino e masculino que a gente vem falando. Não está na rua carregando cartaz, fazendo passeata, queimando cueca. Não. Isso é uma coisa interna. Isso está associado a um ceder, abrir mão desse lugar de peso de carregar o machismo, de começar a entender que o machismo não é esse algo que nos beneficia, que isso é um engodo através do qual nos mantemos domesticados à ideologia machista. Mesmo que ela nos beneficie sobre alguns aspectos, isso não diminui o fato de que ela nos prejudica em algo essencialmente humano, fundamental para a nossa felicidade. Não há nenhuma vantagem que compense isso. Então por que o homem vai acordar sobre a sua incompetência na esfera doméstica? Por ele mesmo. Por perceber o que ele perde, ou o quanto ele se torna dependente e devedor. Então, se antes, no século passado, a gente tinha uma condição onde que a mulher era, de alguma forma, devedora do homem que a sustentava, que saía para trabalhar e a sustentava, e por isso precisava se calar ou se submeter, hoje a gente tem que o homem é devedor, se coloca na posição de dívida para a mulher que o sustenta na esfera doméstica. Daí é que surge uma gama de piadas sobre esse lugar de submissão do homem com relação à mulher. Porque se antes havia uma compensação, a mulher tinha o domínio da esfera doméstica e o homem dependia dela, porque o homem depende de viver num lar, claro. E por outro lado, havia a dependência da mulher, e a mulher de alguma forma devia algo ao homem, por ele buscar sustento na esfera social e trabalhar, e ela precisava de dinheiro, precisava desse sustento, havia um equilíbrio. Neste último século, o que ocorre é que a mulher ganhou essa especialidade e não depende mais do homem na esfera social, no mundo do trabalho. Só que muitos homens ainda dependem da mulher na esfera doméstica. Então a balança desequilibrou e o homem passou a ser taxado de banana a partir disso. É importante perceber que, por incrível que pareça, isso é uma forma de neomachismo. Toda mãe que cria a sua filha de forma diferente do que o seu filho
quanto ao desenvolvimento da competência na esfera doméstica está sendo machista. Todo pai também, tá? Não estamos isentando os pais que fazem isso. Os pais, por exemplo, que não dão um exemplo trabalhando na esfera doméstica, também estão sendo machistas. Mas o que a gente quer trazer é que a mãe que dá mimo, que dá moleza, ou mesmo que faz uma diferença entre a exigência no trabalho doméstico, entre a filha e o filho, está sendo machista. Fixar o homem nesse lugar de incompetência, afirmando que ele é um banana, que ele é um incapaz, seja uma mulher que esteja dizendo, ou seja um homem que esteja dizendo, é machismo. Se o homem diz, eu não lavo louça, isso é machismo. Se uma mulher diz, você não é capaz de lavar louça bem, isso é machismo. Se um homem diz, não, eu não cuido de filho, não, tá? Esse negócio de trocar fralda é coisa de mulher, é coisa da mãe. Isso é machismo? Se uma mãe diz, não, dá aqui porque você não sabe fazer direito, isso é machismo. Fazer direito, no caso do pai, não é fazer igual à mãe. O homem precisa desenvolver o seu jeito próprio de cuidar das crianças. A gente percebe que o desenvolvimento do papel social da mulher mostrou que o jeito da mulher se expressar socialmente, seja sendo artista, seja sendo gerente, seja sendo motorista, seja comandando, seja na política, é um jeito peculiar, diferente do homem. Diferente do jeito do homem fazer tudo isso. O homem ainda está buscando o seu jeito de fazer na esfera doméstica. Ainda está tentando imitar a mulher. E essa imitação da mulher não é a melhor expressão do feminino do homem. No caso dos pais, isso fica claro. O jeito do pai cuidar da criança é diferente do jeito da mãe. Os dois cuidadores, os dois participando de todas as fases da vida da criança. Nós, homens, precisamos acordar por nós mesmos. É entender que a luta contra o machismo mais contemporânea não é só admitir que eu vou fazer as tarefas domésticas porque a casa também é minha. É entender que isso é uma expertise. É entender que isso é uma forma de independência. É entender que isso é algo que pesa em cada mini discussão entre o casal. Assim como no século passado ficava às vezes escancarado e às vezes de pano de fundo o fato de que o homem sustentava a mulher, economicamente falando. Hoje fica de pano de fundo o fato de que a mulher sustenta o homem, domesticamente falando. Então a gente precisa sair desse lugar de dependência, desse lugar de cala a boca, desse lugar de engole sapo, desse lugar de fica quieto ouvindo o meu desabafo. Porque quando termina o jantar você vai ver televisão. Por nós, independente das mulheres. Desenvolver uma capacidade que o homem vai usar quando estiver acompanhado de uma mulher, mas também quando estiver só consigo mesmo. Seja ele casado, seja ele solteiro. Uma capacidade. E que um homem possa dar uma criação para o seu filho, onde ele diga, meu filho, você precisa aprender os afazeres domésticos. Vem cá que eu vou te ensinar a fazer arroz, fritar ovo, fazer um belo risoto, fazer um purê de batata, como se cozinha um feijão, como se faz uma carne, dar o exemplo, limpando as coisas da casa, organizando as coisas da casa, e que o pai diga para o filho, filho, você precisa aprender tudo isso para não depender de mulher nenhuma. Sim. Ou só interdepender quando você quiser, trocar. Porque só é capaz de trocar quem tem para trocar. Se o homem não tem para trocar, ele entra numa posição de dependente. Ainda hoje, muitas mulheres reclamam que os maridos são como filhos. Isso é prejudicial à mulher? Sim, claro. Claro, é uma sobrecarga para a mulher. O que não se entende é que a manutenção dessa situação também se dá por atitudes da mulher. Se a mulher quer quebrar o pacto machista dentro da relação, isso não se faz com ela lavando a louça e depois, numa discussão, ela acusa ele de machista. Assim, essa situação não muda. Ela precisa deixar de lavar a louça. Fazer a coisa acontecer. E dizer, é a tua vez, lava. Simples, direto, sem acumular algo para depois ter o que cobrar. É quebrar o pacto mesmo. Muitas mulheres sustentam os homens na esfera doméstica
E quando a gente diz sustentam, não é financeiramente, mas sustentam o menor trabalho do homem, compensando com o maior trabalho da mulher. Só que isso se cobra com juros e correção monetária. Agora, é claro, a gente não está falando que não possa haver um acordo onde que a mulher lida com a esfera doméstica mais e o homem mais com a esfera social e vai trabalhar. Claro, e o contrário também. Muitas vezes estão surgindo novos acordos onde a mulher vai trabalhar e o homem fica cuidando da esfera doméstica. Sim, isso não fere a ninguém. É uma codependência, é um acordo de iguais, fazendo coisas diferentes. A gente está falando desse pacto onde o homem fica devendo para a mulher e a mulher fica com motivos para reclamar, para sempre ter o falo. Pá, pá, pá. E o homem tem que ficar quieto. Porque perdeu o seu falo na esfera social. O homem não é mais o provedor, o grande provedor dos lares. Né? Isso deixou de ser realidade. Então, precisa deixar de ser realidade a mulher deixar de ser a grande provedora da esfera doméstica da maioria dos lares. Aí a gente vai equilibrar as coisas.